Recentemente eu deparei com uma propaganda que dizia o seguinte: aquela noite mudou o destino. Crie o seu livro em apenas 3 minutos. Vou repetir. Crie seu livro em apenas 3 minutos. Eu confesso que a frase ela é um bocado sedutora, ela conversa com um desejo antigo de muita gente, que é o de escrever um livro, de virar autor, de transformar uma ideia em obra publicada. Mas ela também me provocou assim, uma certa inquietação mesmo. Será que escrever pode ser reduzido a 3 minutos? Antes de eu responder isso, eu preciso, na verdade, voltar um pouquinho no tempo. O ano era 1998, eu tinha 26 anos. E com toda a convicção que só a juventude é capaz de ter. Eu me julgava escritor, eu escrevi um original, na verdade. Eu coloquei ali a minha energia, as minhas ideias, a minha vontade de existir. Existir no mundo das letras. Eu enviei para um amigo, um escritor, Antônio César Dumont Amorim, lá de Bocaiúva. E eu aguardava, claro, um certo reconhecimento. Talvez até mesmo um incentivo entusiasmado desse meu amigo autor, Antônio César. Mas o que eu recebi foi algo muito mais valioso naquela altura, 1998. Ele leu, pensou e me disse com a firmeza necessária: não publica isso não. Bom, aquilo poderia ter me desmontado, mas não desmontou, porque ele continuou. Ele disse que para ser um escritor é preciso maturidade, é preciso ter história para contar. E isso, inevitavelmente, vem com o tempo, com a idade, com a insistência, uma insistência quase que brutal mesmo. E ele disse para ler tudo o que eu pudesse também, para acumular bagagem, para viver, para errar, para observar, para guardar as coisas que eu escrevo. Olha, naquele momento eu entendi uma coisa que só os anos confirmaram, ou confirmariam. Escrever não é um evento, escrever é um processo. A escrita verdadeira, no caso, ela não nasce pronta, ela amadurece, ela se transforma, ela exige que você se confronte, ela exige que você reescreva sucessivas vezes, que você rasgue páginas, que você recomece sempre. Escrever, na verdade, é lidar com o silêncio, enfrentar dúvidas, aceitar que o primeiro texto quase nunca é o melhor texto. Quando alguém diz que você pode criar um livro em 3 minutos, eu me pergunto, criar o que exatamente? Olha, um livro não é apenas uma sequência de frases coerentes. Ele é, antes disso, uma condensação de experiências. É memória filtrada para reflexão, é dor organizada, é alegria revisitada. Enfim, é revisão de mundo. A inteligência artificial ela é impressionante. Ela organiza informações, ela combina estilos, ela produz textos com rapidez e eficiência. Como ferramenta, ela pode ser útil, ela pode ajudar na pesquisa, ela pode eventualmente auxiliar na estrutura, ela pode até provocar ideias. Você pode discutir com a inteligência artificial a partir de uma ideia sua. Mas existe uma diferença essencial entre você gerar o texto e você construir literatura. A literatura ela carrega intenção humana, ela carrega conflito interno, silêncio entre as palavras, contradições que, na verdade, não cabem aí no algoritmo, não. O risco que eu vejo não é o uso da tecnologia, o risco é a substituição do processo. A ilusão de que a velocidade ela pode ocupar o lugar da maturidade. Não pode. Quando livros eles passam a ser produzidos em série, seguindo fórmulas repetidas, porque funcionam, a gente começa a perder algo que eu considero fundamental, que é a voz singular de cada um. A gente perde a imperfeição que dá identidade a determinado texto. A gente perde o tempo de gestação que torna uma obra necessária. Um texto ele pode ser bem estruturado e ainda assim não ter alma. Pode ser correto, mas não ser verdadeiro. Tudo que a gente escreve é meio que autobiográfico, na verdade. Eu não sou contra a tecnologia, eu sou contra a pressa de se virar escritor sem passar pelo caminho da escrita. Essa que é a verdade. Existe algo profundamente formador no ato de insistir, de escrever quando ninguém está lendo, de revisar quando ninguém está esperando, de aprender com críticas duras como a de Antônio César, lá nos idos de 1998. Olha, hoje eu agradeço por aquele não publique isso não. Agradeço muito, porque ele me ensinou que escrever é construir musculatura, é ganhar densidade, é permitir que a vida
deixe marcas suficientes para que as palavras tenham peso. A maturidade literária ela não vem em 3 minutos, não. Ela vem com anos de leitura, de observação, de queda e de recomeço. Se a inteligência artificial ela pode ajudar alguém a começar, ótimo, excelente. E ajude, mas começar não é o mesmo que se tornar um escritor. Ser escritor é desenvolver o olhar, é aprender a escutar, transformar a sua vivência individual em narrativa. Como eu disse, tudo que a gente escreve é autobiográfico. E assumir responsabilidade sobre aquilo que se coloca no mundo também. Então, quando eu vejo promessas de livros prontos em minutos, em poucos minutos, eu não penso em revolução criativa, eu penso em atalho. E atalho quase sempre encurta a estrada, é bem verdade, mas também empobrece a paisagem. Se você tem vontade de escrever, escreva. Eu escrevo todos os dias, muito mesmo. Mas escreva sabendo que é um caminho longo. Leia muito, observe, aceite as críticas e continue quando a empolgação passar. Mesmo quando a empolgação passar, continua. Se existe uma noite que muda o destino de um escritor, não é a noite em que ele aperta um botão. É a noite que ele decide continuar, mesmo quando é mais fácil desistir, né? Escrever, insistir, amadurecer, viver depois, traduzir a vida, a própria vida. De novo, tudo que a gente escreve é meio que autobiográfico. E isso, meu amigo, leva tempo. Tamo junto.